Olá, uma boa tarde. Falamos hoje do documentário O Casarão, um filme que retrata o seminário dominicano de Aldeia Nova, situado em Orem, e vamos fazê-lo através do olhar pessoal e também profissional do seu realizador, Filipe Araújo. Para já, fique com alguns acontecimentos que marcam a atualidade informativa. Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude já estão na Diocese de Porto Alegre de Castelo Branco. No domingo, os jovens da Diocese receberam de Évora a cruz e o ícone mariano. Foi na igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, em Évora, que terminava o itinerário diocesano dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude, e era também ali que se inaugurava o novo percurso que os conduz agora pela Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco. Um momento aguardado com expectativa e preparado de forma a levar os símbolos junto de todos. Em Porto Alegre, por exemplo, está mais estável, também o clero mais idoso e a população mais concentrada. Serão sobretudo os grupos a passar pela igreja. Nos outros estados, a grande maioria, os símbolos vão peregrinar mesmo visitando instituições, lares de idosos, algumas escolas, as paróquias com certeza, grupos de jovens, procurando de alguma maneira que não sejam apenas os jovens, porque a jornada, se ela é da juventude, ela também é um desafio para toda a igreja a crescer, e nós pretendemos contar com o apoio, antes de mais orante da igreja toda, dos novos e menos novos, e depois também até do suporte material para que isto possa acontecer. Mais dia, menos dia vamos ter que acolher depois também os jovens que vêm antes da jornada e que vão estar em cada diocese, e precisamos também mobilizar as pessoas para abrirem um bocadinho o coração para acolher quem chega, quem está uns dias connosco. Da Diocese que agora acolhe os símbolos, vieram jovens que não escondem o entusiasmo pela oportunidade que eles representam. É uma grande responsabilidade. Além disso, trata-se de símbolos que já passaram em muitos países, como nós sabemos, e pronto, a expectativa está elevada, mas a responsabilidade que isso traz também é grande. Podemos mostrar aos jovens o tamanho que é estas jornadas, os símbolos, e também chamar mais pessoas para a igreja, mais jovens para a nossa igreja. Vai ser boa. Podemos acompanhar os símbolos nesta caminhada até Lisboa. Eu espero que seja algo que me vai trazer algum crescimento interior, portanto, no sentido portanto, divino, e também, portanto, nós sabemos que vêm muitas pessoas de fora, e espero conhecer pessoas de outros países que falem outras línguas, e pronto, é uma oportunidade de globalização que nós temos aqui. Vai ser bom poder conhecer novas culturas, novas pessoas, amigos. Vai ser bom. Os jovens da Arquidiocese de Évora entregaram assim os símbolos que durante um mês acolheram e conduziram pelas diversas realidades existenciais e de fé. Agora os próprios bispos protagonizaram esta entrega e recepção dos sinais que têm tocado e transformado tantos jovens nas últimas décadas em tantas partes do mundo. E os símbolos são de facto importantes, e é uma oportunidade única também que temos, pelo menos para já, nos próximos anos, e portanto é sempre um desafio para ajudar a sensibilizar e a sacudir e a agregar e a pôr-nos em marcha em direção à jornada. À pressa no ar, assim canta o hino da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, e Porto Alegre também sente essa urgência. Há pressa no ar para viver bem, para viver de outro modo, para caminharmos juntos nesta sinodalidade. Há pressa de facto de vivermos com dar à vida sentido e de nos entusiasmarmos uns aos outros nesta meta, nesta caminhada da evangelização, que é aquilo que nós hoje tanto precisamos. Entretanto, os símbolos já fazem caminho na Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco, um itinerário que começou pela Igreja do Calvário e um cortejo até a Igreja de São Lourenço. Nas próximas semanas, o itinerário passa pelos arciprestados da Diocese até dia 5 de março, quando os símbolos forem entregues à Diocese da Guarda. Cal, areia e pigmentos naturais dão vida a murais que são uma catequese pela arte no Santuário da Senhora da Veiga. O Santuário da Senhora da Veiga, em Alfaião, na Diocese de Bragança Miranda, é agora também um espaço de arte e cultura.
Cal, areia e pigmentos naturais dão vida a murais, que são uma catequese sobre o milagre da Senhora da Veiga e os 7 mistérios de Jesus e de Maria. A ideia central foi representar o milagre, porque era aquilo que as pessoas efetivamente pediam. Mas depois pensou-se que se poderia fazer aqui uma catequese de Nossa Senhora, e foi basicamente isso que se tentou retratar. Portanto, os mistérios de Nossa Senhora em sintonia com o seu Filho Jesus Cristo, os 7 mistérios de Jesus Cristo e de Maria. Portanto, desde o nascimento até passando pela crucifixão e a Assunção e Ascensão do Senhor. Segundo o milagre da Veiga, andava um homem perto do atual santuário a lavrar e os animais iam cair num despenhadeiro, quando o lavrador fez uma prece a Nossa Senhora. Os novos murais do Santuário Mariano, em Alfaião, que retratam este milagre e a vida de Jesus e de Maria, foram feitos com recurso a técnicas muito antigas, que já não eram usadas em Trás-os-Montes há mais de 500 anos. Estes murais são feitos com 2 técnicas, em simultâneo, que é a técnica do esgrafitado e a técnica de pintura a fresco. São técnicas já bastante antigas. Esta técnica foi pensada porque, de facto, como vê, não se trata de uma estrutura habitual dentro de uma capela, mas é uma estrutura no exterior, e aquilo que se percebe é que esta técnica oferece mais resistência, mais durabilidade. Tudo o que utilizamos é só materiais naturais, ou seja, é muito simples, é cal, areia e pigmentos naturais. E é isso, é um trabalhar por camadas e tem também um pouco de escultura, de raspar e esgrafitar, não é? E depois é a parte do fresco que é aplicada a capa de cal e é pintada por cima, enquanto a cal está fresca, e depois existe então esse processo de carbonatação em que a cal fixa o pigmento na parte em que a cal fica mais, vai endurecendo, não é, e secando. Para a artista brigantina é importante resgatar técnicas antigas para esta época e trabalhá-las de uma forma mais contemporânea. E também apostar na criação artística fora das grandes cidades. Estamos sempre habituados a fazer arte em cidades grandes e aposta-se pouco na arte e em trabalhos e murais em pequenas terras, não é? Em que tem pouca gente. E é compreensível porque há pouca gente e também supostamente haverá pouca gente a visitar. Mas a verdade é que este sítio é muito movimentado e cada vez tem vindo mais gente, e acho que também é importante apostar nestas pequenas terras que têm grande valor, e as pessoas também merecem, não é? Ter na sua terra algo bonito para ver e contemplar. A pintura, a arte é uma pregação viva, e essa pregação foi usada pela Igreja há 500, 600 anos atrás, e aqui no nosso distrito é de facto algo de assombroso. Às vezes nós tínhamos trabalhado de noite porque a argamassa estava fresca e tínhamos que terminar algumas partes, e tivemos bastantes visitas da população e era muito engraçado. São pessoas muito calorosas e estavam a lutar por nós e a dar-nos força. Isso é motivador também. Sim. E aí também, pronto, estavam a questionar a técnica e queriam aprender e assim. O milagre e vários mistérios que dão novas cores ao Santuário da Senhora da Veiga na Diocese de Bragança-Miranda, que vive a sua grande festa no dia 15 de agosto. Mais notícias em agência.eclésia.pt. Por agora falamos com o Filipe Araújo, realizador deste filme documentário O Casarão, que agradeço e cumprimento. Obrigada por estar connosco neste programa Eclésia. Obrigado. Obrigada. A sua ligação a este seminário dominicano de Aldeia Nova é de alguma forma também uma ligação pessoal. Pergunto-lhe o que é que foi descobrir quando entrou neste seminário da Aldeia Nova, situado próximo de Orém? O que é que foi descobrir? Foi em busca do quê, exatamente? Eu, antes de mais, a ideia de trabalhar este objeto, um seminário, foi algo que nunca me passou pela cabeça. Eu, na altura, aliás, estava com outros projetos. Tinha acabado um filme bastante duro de fazer, procurava uma coisa mais tranquila. E, entretanto, há um momento em que me pedem para fazer uma reunião de biografia do meu pai, bibliografia, perdão, do meu pai. Horácio Araújo.
Sim, e nessa procura decidi também googlar pela primeira vez o nome dele e vou parar a um site, a um blog de ex-seminaristas que ao fim de 40 e muitos anos tinham decidido reunir-se daquela forma online. Porque o seu pai foi seminarista nesta instituição, neste seminário dominicano de Aldeia Nova. O meu pai viveu lá, portanto, dos 10 anos, a partir dos 10 anos, viveu e fez, portanto, toda a primeira fase da formação e cresceu como homem ali. E, portanto, foi um bocadinho em busca daquilo também que foi a vida do seu pai, que o Filipe desconhecia, que o fez entrar naqueles corredores e naquela casa? Eu, antes de mais, quando me apercebi que, através do blog, que aquele espaço que tinha representado a primeira parte da vida do meu pai ia desaparecer tal como existia, senti uma enorme curiosidade de o ver, de o conhecer. Eu tinha lá passado uma vez apenas, na adolescência, mas de ficar guardar uma imagem desse espaço para mim. E fui com um amigo e a ideia era apenas visitar o espaço, tirar eventualmente umas fotografias, perceber se havia alguma memória física que tivesse perdurado. E quando é que percebe que aquele espaço pode ter em si um valor documental, um valor cinematográfico que pode fazer sentido para outras pessoas? A partir do momento em que, por um lado, percebo que ainda há bastantes memórias físicas, mas, sobretudo, através através do momento em que travo conhecimento com o caseiro daquele seminário, no fundo que já nasceu ali em frente, não é? Que passou toda a sua juventude a contactar com o seminário e que é, desde o tempo dos padres, o responsável pelo espaço. E ao perceber-me o que o seminário tinha, por um lado, também representado para aquela aldeia e a situação em que aquela aldeia se encontrava, achei que fazia sentido criar esse diálogo entre este presente e aquele passado, um passado em que um farol que iluminou toda uma população, toda uma região, na verdade, agora emanava uma imensa sombra. E, ao mesmo tempo, foi este movimento de ir até àquele espaço que me levou a procurar textos do meu pai e, a partir dos textos do meu pai, a aproximar-me de antigos colegas da infância e aceder a um grande número de documentação, de material escrito, de cartas, de diários, de notas, de reflexões, inclusivamente temos um excerto de uma obra literária muito gentilmente cedida pelo João de Melo, do Gente Feliz com Lágrimas, que também por ali passou, e foi perceber o que havia de comum a eles naqueles textos, esse exercício de tentar construir uma personagem coletiva, uma só voz a partir destas vozes todas, que me motivou, de facto, senti que tinha aqui qualquer coisa e que era importante porque, apesar de se falar dos seminários na nossa literatura, apesar de termos aquela peça do Lauro António, da Manhã Submersa, na nossa cinematografia, em termos documentais, os seminários não têm espaço na cinematografia portuguesa. E especialmente este é apresentado como um farol numa altura em que a liberdade em Portugal não era considerada. E de alguma forma neste espaço sentimos uma dicotomia entre a liberdade sentida por quem lá estava, que lhe chegava através dos professores e da literatura que chegava àqueles alunos, mas por outro lado também o isolamento, não só da aldeia, mas o isolamento português. Esta dicotomia foi propositada, a sua abordagem no filme? Foi propositada e foi uma das maiores motivações para abraçar o projeto. Era essa dimensão,
enfim, paradoxal daquela experiência. Há no filme que o arranque do filme pega no tal texto, no certo do João de Melo, do Gente Feliz com Lágrimas, e pega no narrador, no seu primeiro embate com aquele espaço desproporcional do casarão na noite. E o narrador é recebido por dois frades e fica muito espantado porque os frades, em vez de virem vestidos de negro, como ele sempre vira os padres trajarem, vinham de branco, cor de pérola. E então ele surpreende-se e diz que de repente parece que o mundo estava todo do avesso. E o que se passa de interessante neste seminário, e que o torna um caso diferente, é ali, a partir na viragem para os anos 60, na antecâmara do Concílio Vaticano II, quando há esta aproximação das vanguardas da Igreja à sociedade, não é? Aos problemas da sociedade, que acontece uma pequena revolução. Há uma geração nova de padres recém-formados, muito desempoeirados, que chegam ali ao seminário, e com eles trazem, portanto, a liderá-los, um frade que vem do Novo Mundo, numa altura em que o país estava completamente fechado, em ditadura, portanto, triste, oprimido. E de repente há uma mundividência e um cosmopolitismo que entram ali naquela aldeia, de certa forma, perdida no mapa, não é? E para quem lá estava, quem viveu essa transformação, foi muito importante e marcou muito. De repente, como diziam, os santinhos com os corações a jorrar sangue deixaram de fazer sentido e de repente sentiam-se como numa universidade estivessem, se encontrassem. E portanto, essa abertura ao mundo, essa ponte ao mundo num país que estava fechado é algo muito importante. Eles, de facto, até o cinema recebiam ali, portanto, vindo das embaixadas, tinham professores que vinham de vários lados do mundo e, de repente, aqueles muros e aquela instituição mais pesada, não é? Pesada, acaba por ser essa ponte para uma certa ideia de liberdade. E por isso é uma história tão particular e acho que importante de ser recordada, até porque esta geração e estes rapazes que por ali passaram, foi isso que também me marcou muito quando vi o blog e quando li pela primeira vez aqueles textos. São pessoas que conseguiram fazer uma síntese muito bem feita da vida. Entre a experiência vivida dentro do seminário e depois a vida no pós-seminário, que muitos deles até nem seguiram a vida religiosa, não é? Precisamente, são dois mundos que normalmente não se tocam. E esta gente conseguiu absorver, peneirar o melhor dos dois e ser feliz com eles. São muito poucos os que seguiram a vocação. Leio neste documentário um trajeto que o Filipe me ajudará a perceber se é verdade ou não. De alguma forma parte-se de uma memória pessoal, chega-se a uma memória coletiva e quer-se chegar a uma memória com significado para os dias de hoje. Não sei se o Casarão pode propor, de facto, este trajeto. Sim, aliás, o facto de ter situado a linha narrativa do Casarão no tempo presente revela essa minha preocupação e mesmo como documentarista eu sinto essa missão de não desperdiçar o tempo presente. E, de facto, foi um momento em que tínhamos saído, portanto, da Troika, portanto, o preço do metro quadrado nas capitais explodia, havia o boom do turismo e depois, de repente, íamos àquele interior e sentíamos um tremendo abandono, o despovoamento. A própria aldeia, que terá à volta de 200 habitantes, 50% reformados, tinha 40 casas devolutas, tinha 30 famílias imigradas, sentia-se esse acabar. E para mim isso foi sem dúvida algo que não podia ignorar. É um desafio também que a memória lança à coesão social atual do país. Sim, sem dúvida.
O filme já não está nas salas do cinema, esteve até ao dia 19 de janeiro. Que sonho é que tem para este filme, O Casarão, a partir de agora? O Casarão, portanto, irá fazer um circuito ainda pelo país, cineteatros. Vai ter uma estreia internacional em Espanha e ainda vai chegar ao público, ao grande público, através da televisão. Porque foi coproduzido pela RTP. Exatamente. Portanto, o grande público ainda poderá chegar a estes desafios que o Filipe Araújo quer propor, sim, nomeadamente a memória, a territorialidade, também a importância que a formação aberta e iluminada pode trazer para os portugueses, que teve na altura e como tem agora também. Uhum. São questões que quero propor. Sim, sem dúvida, e sobretudo num tempo tão binário, não é, tão extremado, a importância do que está no meio, não é, e da subtileza, e entre o preto e o branco há muitos pantones de cores diferentes e nem sempre é mau estar aí, pelo contrário. E o cinzento ensina-nos muito também, sim, não é? Filipe Araújo, muito obrigada por ter estado connosco a falar-nos deste seu projeto muito pessoal, mas também muito interessante de propor a todo o público em geral, pela reflexão que apresenta e pelas reflexões que nos quer propor. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Obrigada. Mais tarde marcamos encontro na Antena 1 pelas 22h45. Encontramos-nos lá. Obrigada por ter estado connosco. Até amanhã, se Deus quiser.